Olá, coleguinhas, tudo bem? Eu, professor Eliseu. Bom, vamos começar hoje um curso de anatomia básica, começando agora por uma introdução à anatomia, um resumo geral da anatomia. Aqui no meu site, para acessar esse conteúdo, você pode vir aqui em materiais, certo? Ao abrir materiais, você pode vir aqui em Ciências da Saúde. Em Ciências da Saúde, Eixo Comum da Saúde, e em Eixo Comum da Saúde, Anatomia e Fisiologia, certo? Muito bem. Aqui em Anatomia e Fisiologia, vamos começar pelo resumo de anatomia. Esse resumo ele vai explicar a anatomia do corpo, de forma geral, como as coisas funcionam. Bom, e esse resumo, eu peço perdão se eu der alguma vacilada aqui na fala, etc. Esse vídeo ele não vai ter nenhuma edição, né? Ele é um formato realmente de aula, como se fosse uma aula ao vivo mesmo, certo? Então, nós vamos passar aqui tópico a tópico e provavelmente esse vídeo seja dividido em algumas partes, né? Essa primeira parte, esse resumo da anatomia. E o primeiro tópico é os níveis de organização do corpo. Para entender a anatomia do corpo, nós precisamos entender do que as coisas são feitas, certo? Então, basicamente, nós temos átomos que vão formar moléculas. Essas moléculas vão formar as organelas, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas do corpo. Essa imagem aqui demonstra bem como isso funciona. Então, a primeira imagem que nós vemos aqui seria o átomo, né? Esse átomo que é composto por prótons, elétrons, nêutrons, como a gente estuda na parte de física, certo? E os átomos vão formar as moléculas vão formar as organelas ou organoides, que são os órgãos das células. As células, existem vários tipos de células que vão formar os tecidos do corpo, como o tecido da pele, o tecido do músculo e assim por diante. E aí esses tecidos formam os órgãos formam sistemas e assim nós temos um indivíduo completo. Bom, então começamos falando do átomo. E de fato o átomo ele é importante para o entendimento da anatomia, porque a anatomia ela diz respeito, ou melhor, a anatomia e a fisiologia dizem respeito à estrutura e ao funcionamento do corpo. Então, o funcionamento geral, um funcionamento macro do corpo, ele é um funcionamento que depende do funcionamento das estruturas pequenas, né? E a menor unidade de matéria, assim definida, é o átomo. O átomo, unidade fundamental da matéria. Mas não vamos nos prolongar muito nesse assunto. Nós sabemos que lá da química nós aprendemos sobre a tabela periódica e que cada átomo é um elemento diferente na tabela periódica. Cada um desses elementos é um átomo diferente. Ou seja, aqui no núcleo desse átomo nós temos prótons, nêutrons e tem os elétrons rodeando esse átomo. Então você veja que aqui tem 3 prótons. Esses 3 prótons, portanto, formam o elemento lítio, o elemento número 3 da tabela periódica. Nós vamos ter vários tipos de elementos, né? Nós temos elementos aí com dezenas de prótons, né? Elementos mais leves, como hidrogênio, elementos mais pesados, né? E assim por diante. Bom, então as coisas no corpo vão ser formadas por esses átomos que fazem parte aí da tabela periódica. Esses átomos vão formar moléculas, como é o exemplo da molécula de cafeína. A molécula de cafeína tem aí 14 átomos. Veja só que esses átomos eles vão formar aqui os elementos, né? Os elementos dessa molécula e eles têm ligações energéticas entre si. Bom, essa molécula é uma molécula pequena, mas nós temos também as moléculas grandes, que são chamadas de macromoléculas, como é o caso do DNA, que possui aí milhares de átomos
conectados entre si. Né? O DNA humano ou o DNA animal, o DNA de forma geral, ele é composto por átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e fósforo. Então, essa organização de diferentes elementos que se ligam energeticamente vão formar os filamentos do DNA que carregam as informações genéticas, né? Bom, então é através do DNA, chamado aí, você ouviu falar na escola, do ácido desoxirribonucleico, né? Um elemento que vai possuir ali, uma substância que vai possuir todas as informações genéticas para construir o quê? A nossa célula, certo? Então a célula é a unidade básica de vida, a menor unidade onde existe vida, chamamos de célula, certo? Então a célula, ela basicamente nós temos tipos de célula diferentes, tá? Mas o que importa na questão da anatomia e fisiologia humana é a célula eucarionte, a célula animal, a célula que vai possuir aí um corpo e órgãos nesse corpo, né? Todo corpo possui órgãos, a célula tem um corpo e ela possui aí órgãos, certo? Então, assim como o corpo humano possui seus órgãos, a célula também tem órgãos. E esses órgãos vão ser chamados de organoides ou, mais comumente chamados, organelas, ou seja, órgão pequeno. Então, esses órgãos vão ter, cada um, várias funções, certo? Nós temos, a princípio, uma membrana, a membrana celular, também chamada aí de membrana plasmática, essa membrana que recobre a célula e guarda lá dentro o conteúdo da célula. Nós temos o citoplasma, que é como se fosse uma água que tem dentro da célula, onde as coisas ficam ali, entre aspas, flutuando. E aí vai ter vários órgãos lá dentro, né? Dentre esses órgãos tem o núcleo da célula, certo? Dentro do núcleo tem o nucleolo, certo? Aqui no núcleo, a gente vai ter no núcleo o DNA, material genético, e no nucleolo vão ser produzidos os ribossomos. É um outro tipo de órgãozinho bem pequenininho. Esses vários pontinhos brancos que a gente observa nessa imagem, que parecem estrelinhas, são os ribossomos. São os menores órgãos, digamos assim, da nossa célula. Esses ribossomos, eles vão ser responsáveis por produzir proteínas. Por quê? Uma proteína é basicamente uma substância que vai servir como um mensageiro para ativar determinadas funções no corpo. Então, tudo que o corpo faz, tudo que o corpo executa, tem uma sequência de proteínas que vão carregar essa informação para que a célula consiga funcionar, digamos assim, certo? Então, o ribossomo é essencial na estrutura da célula. O ribossomo ele é produzido no nucleolo, mas ele sai para fora e ele vai estar presente em todas as partes da célula. Mas tem um lugar em especial onde o ribossomo, onde tem uma concentração maior de ribossomos. Esse local se chama retículo endoplasmático. Nós temos o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso, que é o primeiro, é aquele onde ficam, né, ali a maior parte dos ribossomos, grudadinhos ali no retículo endoplasmático. Então, ele vai ter uma função, basicamente, principal de produção de substâncias, de proteínas, melhor dizendo. E ali no retículo endoplasmático, esses ribossomos eles vão estar trabalhando, produzindo proteínas e fazendo conexões de proteínas com outras proteínas e com outras substâncias para conseguir levar para o corpo da célula e para fora da célula também diversas substâncias, as informações que vão desencadear funções, digamos assim, certo? Então,
esse retículo endoplasmático, tem o liso e o rugoso. E aí nós temos também os lisossomos, não vou me aprofundar nesse momento sobre eles. Temos os centríolos. Centríolos são essenciais no momento da divisão celular, certo? Temos também o complexo de Golgi, digamos assim, funciona como se fosse um correio. Daqui vão sair substâncias, coisas que vão ser levadas para outros lugares. Bom, em uma outra aula de citologia, de fato, a gente vai se aprofundar mais nesses conceitos, tá? E explicar melhor. Agora, o que eu quero apenas trazer aqui de um conceito mais concreto, de fato, é sobre a mitocôndria. Essas organelas, nós vemos várias aqui, ó. A mitocôndria, ela é essencial para o entendimento da anatomia, da fisiologia do corpo como um todo. E por que ela é essencial? É porque é na mitocôndria que será produzida, digamos assim, ou será gerada a energia do corpo, a energia da célula. Então, tudo que o corpo vai executar, ele precisa de energia, certo? Essa energia vai vir de onde? Essa energia vai ser produzida ou vai ser gerada nessas usinas de eletricidade, digamos assim, que são chamadas de mitocôndrias. Então, essas mitocôndrias, elas vão produzir um tipo de energia específico chamado ATP, ou melhor, é uma molécula que carrega energia, possui uma carga. É uma molécula que armazena energia química, digamos assim, certo? Assim como a bateria do seu celular é feita de lítio, ela carrega ali, ela tem uma energia química ali dentro. Na mitocôndria vai ser produzido ATP, que vai ter ali dentro uma energia química, digamos assim. E essa energia, quando o ATP for quebrado lá na frente, ele vai liberar essa energia. Então, para tudo que seu corpo vai fazer, ele precisa de energia, ele precisa de ATP. O resumo é isso, certo? O resumo é isso. Então, tá aqui a mitocôndria. A mitocôndria é essa energia, essa usina de energia que produz ATP, certo? O ATP ele não fica armazenado no corpo como se você pudesse estocar a energia, não. Ele é produzido e ele já é utilizado, certo? Para que o corpo possa utilizar, digamos assim, essa energia. O que o seu corpo consegue armazenar são as coisas que vão ser utilizadas para produzir essa energia, ou pelo menos parte dessas coisas, certo? O oxigênio, por exemplo, seu corpo não consegue armazenar, ele tem que repor o tempo todo. A glicose, o corpo ele também não armazena muito, ele tem que repor o tempo todo. Já, por exemplo, outras coisas que podem ser usadas, né, para a produção do ATP, o corpo consegue armazenar, né? O exemplo aí das gorduras, que a gente pode explicar isso mais para frente, em uma outra aula que seja especificamente sobre a produção de energia, sobre a mitocôndria. Se você quiser uma aula especificamente sobre este tema, você pode deixar aí nos comentários, certo? Explicando melhor como funciona essa questão da energia, como que a gordura pode ser utilizada, ou o ATP, ou a glicose, assim por diante, certo? Bom, continuando então, essa aí é a molécula de ATP, a chamada adenosina trifosfato, que a gente tanto ouviu falar lá na escola, né? no ensino médio, em biologia, né? Ou nos cursos por aí de área da saúde, de biologia, etc. Bom, além da produção de ATP, a gente falou do ribossomo. O ribossomo ele produz basicamente proteínas. Ele funciona como uma fábrica de proteínas, certo? Bom, então esse ribossomo, essa estruturazinha aqui, ele vai ter uma função basicamente de ler o RNA e produzir a proteína. Nessa produção ele vai gerar uma certa quantidade de resíduo. Esse resíduo posteriormente vai ter que ser filtrado. Bom, hoje a gente para por aqui e logo mais eu continuo na segunda parte desse vídeo.